Olá pessoal, aqui é o professor Dailton. Quero trazer para você aqui no Biologia Plena hoje resolução de exercícios. Então, hoje o tema é taxonomia, classificação dos seres vivos. Espero poder ajudar você resolvendo inúmeros exercícios aqui, ok? Vamos começar então a resolução dos exercícios sobre taxonomia. Vamos lá então. Primeira questãozinha aqui sobre taxonomia no Biologia Plena. Primeiro exercício diz o seguinte: considerando os conhecimentos de taxonomia, é correto afirmar que as regras de nomenclatura binomial de Linneu estabelecem que o gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular. Verdade? Verdade. Vamos ver as demais? Para se referir às várias espécies de um gênero, pode-se usar SP. Falso. É SPP. Não é SP. Beleza? Após a denominação da família. Como assim? Após a denominação da família? Nada a ver ainda tem essa coisinha. Vamos lá. Pode-se escrever o nome de espécie sozinho, quando o gênero não for conhecido. Falso. Não dá para escrever lá, por exemplo, só sapiens. Tem que escrever Homo sapiens. Ou não escreve, então. Letra D. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego. Em grego? Em latim. Falso. E. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em itálico e sublinhado. Negativo. Se é itálico, tem que estar digitado. Se é sublinhado, tem que ser manuscrito. Alternativa, letra A, é o nosso gabarito. Beleza? Número 2 diz o seguinte: lobos da espécie Canis lycaon do leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis lycaon estão, olha só, acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Interessante. Por que tem descendentes férteis? Vamos ver o que está acontecendo. Científica American, Brasil, Rio de Janeiro, ano 2, 2011, adaptado. Agora vem algo interessante aqui. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, o que diz a espécie? O conceito biológico é o seguinte: entendemos por espécie quando dois ou mais organismos compartilham o máximo de características comuns e, se houver cruzamento, deixarão descendentes férteis. Tá? Então ele fala, proposto por Ernest Mayr, e em 1942, e ainda muito usado até hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, olha só, esses animais são morfologicamente muito semelhantes? Depois. Letra B, o fluxo gênico entre as três populações é mantido? Letra C. Apresentam nichos ecologicamente muito parecidos? Letra D. Todos têm o mesmo ancestral comum? Letra E. Pertencem ao mesmo gênero? Se você observar, tudo isso que foi dito aqui tem tudo a ver com a vida desses animais. Nós vamos focar no que eles estão querendo. Vamos lá. Porque aqui é importante, ó. Olha só, ele falou o seguinte: os animais descritos foram classificados como espécie distinta no século XVIII, no entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, proposto por Ernest Mayr, ainda muito usado hoje. Esse fato não se confirma. Por quê? O conceito biológico não se confirma nesse caso aí, gente, porque, na verdade, o conceito biológico diz que tem que ter o máximo de características comuns. Tem que ser da mesma espécie. Para ser fértil, tem que ser da mesma espécie. Nesse caso aí, eles são todos de espécies diferentes, porém, estão tendo descendentes férteis. A alternativa correta é a letra B. Devido, nesse caso, porque o fluxo gênico entre as três populações
é mantido. Esse é o gabarito para nós, letra B. Analise a tabela com a classificação taxonômica parcial da cabra, da ovelha e da vaca. Então, você tem aí 4 categorias taxonômicas: classe, família, subfamília e gênero. Cabra é da classe mamália, ovelha também, a vaca também. Todos pertencem à mesma família, à mesma subfamília, só os gêneros que são diferentes. Para a cabra é capra, para a ovelha ovis, para a vaca bos. Ok? Tranquilo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Com base na tabela, é correto afirmar que a cabra e a ovelha e a vaca não pertencem ao mesmo filo. Falso. Por que é falso? Porque eles pertencem à mesma classe. Todos são da classe mamália. Se são da mesma classe, pertencem ao mesmo filo. Letra B. A cabra e a ovelha pertencem à mesma espécie. Falso. Se fosse da mesma espécie, o gênero seria o mesmo. Letra C. Apenas a vaca é um bovídeo. Falso. Todos são da família bovídea. Letra D. Apenas a cabra é um caprino. Falso. Todos são da subfamília caprine. E letra E. A cabra, a ovelha e a vaca pertencem obrigatoriamente à mesma ordem. Olha só. Por quê? Vamos ver? Se eles pertencem à mesma família, bovide, pertencem também à mesma ordem. Por isso que o gabarito nosso é a letra E. Questão de número 4. A seguir estão relacionados 5 tipos de aves comuns no Brasil. Saia azul, alma de gato, saíra amarela, saíra sete cores, bem-te vizinho. Analisando as nomenclaturas correspondentes a essas 5 aves, é correto afirmar que, do cruzamento entre 1 e 2, resultam descendentes férteis. Vamos ver? Beleza. Quem é 1? Saia azul. Dacnis caiana. E 2? Alma de gato. Piaia caiana. Não tem como daqui surgir descendentes férteis. Por quê? Porque eles são de espécies diferentes. O epípeto específico são iguais, mas eles não têm parentesco, aparentemente. Beleza? Letra B. 2 e 3 são parentes mais próximos. Vamos ver. Quem é 2? Alma de gato. E 3? Saíra amarela. Não tem só a mesma coisa, repetiu. Epípeto e específico são iguais. E do que 3 e 4? Vamos ver 3 e 4? Saíra amarela e saíra sete cores. Saíra amarela e saíra sete cores tem muito maior parentesco, tem maior parentesco do que 2 e 3. Haja vista que eles pertencem ao mesmo gênero, essa mesma categoria, eles são primos. Então, falso. Vamos lá. 1 e 5 tem maior grau de parentesco do que 1 e 4. Vamos ver. Quem é 1? Saia azul. Quem é 5? Bem-te vizinho. Espécies totalmente diferentes, não tem nem parentesco. 1 e 4, Dacnis caiana. Também não tem. Quem é o 4? Saíra sete cores. Nada a ver. Tangara celedon. Espécies diferentes. Tudo igual. Ninguém tem parentesco com ninguém aí. Letra D. 3 e 4. Vamos lá na terceira. Saíra amarela. 4, saíra sete cores. Só de falar saíra aí você já entendeu. Tem maior grau de parentesco, aliás, tem maior número de genes em comum do que 1 e 3. 1 saia azul, 3 saíra amarela. Então, eita, eis aí a resposta nossa. Letra D é a correta. Vamos para frente. Letra E corresponde a 3 espécies diferentes. Não, 5 espécies diferentes. Não tem só 3, tem 5. Por isso que a letra D é a resposta correta. Ok? Os domínios árqueas e bactérias englobam micro-organismos com características morfológicas bem definidas. Estes seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como... Muito bem, vamos lá. Membrana plasmática e organelas membranosas.
Ela só tem uma organela que seria o ribossomo. Está muito vaga essa aí. Letra B. Inclusões citoplasmáticas em envoltório nuclear. Não tem organização nuclear, então não tem envoltório. Fora. Letra C. Moléculas de DNA lineares. Não, não é linear, é circular, inclusive. Circular, está lá misturado com RNA. Fora. Letra D. Material genético disperso. Verdade. E ribossomos. Esse é o nosso gabarito. Tá bom? Nosso gabarito. Letra D. Bacana. Número 6. Utilizando conhecimento sobre regras de nomenclatura científica, assinale a opção correta. Vamos lá. Croton argirofiloides e Croton soderianus pertencem à mesma espécie. Falso, né? Só tem em comum o gênero. O epíteto específico são diferentes, então é diferente, portanto não dá. Beleza, nomenclatura científica. Vamos lá. Letra B. Adelophrine maranguapensis. Gente, o maranguapensis está com letra maiúscula, seria o epíteto específico. Não pode, tem que ser com letra minúscula. É a grafia correta? Não, está errado. Letra C. Caesalpinia equinata e Caesalpinia férrea pertence ao mesmo gênero. Verdade. Nosso gabarito, letra C. Letra D. Adelophrine, está errado. Por quê? O gênero deve começar com letra maiúscula, ele está com letra minúscula, a grafia não está correta, ok? Letra C, nosso gabarito. Vamos ver a número 7. O sistema de classificação dos seres vivos em 2 reinos, animais e plantas, vigorou desde o século XVIII até meados do século XX, quando foi substituído pelo sistema de 5 reinos, comparando com o sistema de 2 reinos. O de 5 reinos apresentou algumas diferenças com o corretamente citado em... Vamos lá então. Então, haviam apenas 2 reinos, depois desmembrou, virou 5 reinos. Então, vamos ver essas diferenças, porque surgiram algumas diferenças para que surgissem esses 5 reinos. Tá bom? As bactérias e fungos foram retirados do reino plantas e colocados no reino protista. Falso, já foi aí. Já está errado, né? Já está errado. Uma vez que são heterótrofas. Algumas bactérias são autótrofas, então autotróficas, então está errado. B. Os protozoários, tanto autótrofos quanto os heterótrofos, foram transferidos para o reino protista, uma vez que são unicelulares eucariontes. Verdade. Os protozoários, eu falo de reino protista. Por quê? Porque o reino protista é dividido em algas e os protozoários. Tá bom? Então, letra B, a priori, nosso gabarito. Vamos para frente. Letra C. As algas, mesmo sendo autotróficas, de início, foram retiradas do reino das plantas e colocadas no reino protista. Tudo bem, são autotróficas, beleza. Agora, de início, elas continuam sendo autotróficas. Então, fora essa questão. Letra D. As bactérias foram retiradas do reino das plantas e colocadas no reino Monera, porque são unicelulares e eucariontes. Eucariontes não, procariontes. Estão errado também. Letra E. O reino Monera passou a incluir os vírus, que antes não tinham colocação adequada. Vírus no reino Monera? Fora. Por isso, nosso gabarito, letra B, de beleza, de beautiful woman. Beleza? Vamos lá? Questão topíssima aqui, se liga a Unicamp 2017, aqui no Biologia Plena. Vamos lá. O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominoidea, onde se observa que... Vamos observar o gráfico? Olha esse gráfico, essa tabela aí, esse gráficozinho bonitinho de evolução. Isso aqui é um cladograma. Vamos lá. Então, lá em cima, vamos começar lá de cima. Nós temos aí a superfamília Hominoidea. Dela surgiu 2 famílias, Hominide e Lobatide. Depois da família Hominide surgiu a subfamília Hominine e Pongine. Beleza. Depois da Hominine surgiu 2 tribos, Hominine e Goriline. E depois surgiram então os gêneros Homo, Pan, Gorila. Depois lá, claro, do Pongine,
Da Pongines veio o que? O pongo, tá? E depois Ilobatide, os ilobates. Bacana. Vamos lá então. Vamos interpretar aqui um negócio? Vocês estão vendo aí que tanto os hominídeos, ou seja, da família Hominidae, quanto os Ilobatidae, tudo surgiu da superfamília Hominoidea. Ancestral comum, mesmo ancestral comum. Todos eles têm o mesmo ancestral comum. Quem? Homo, Pan, gorila, pongo e lobates. Vamos lá. Homens e gibões, Ilobatidae, não possuem ancestral comum. Falso. Já acabei de falar para você aqui agora mesmo na interpretação do cladograma aí, eles têm ancestral comum. Homens, gorilas e orangotangos pertencem às mesmas, pertencem a famílias diferentes. Ele falou aqui, ó, homens, gorila, que é o gorila, e o orangotango, que é o pongo. Todos eles pertencem à mesma família, família Hominidae. Ele está falando que é família diferente. Errada. Letra C. Homens, gibões e chimpanzés possuem um ancestral comum. Verdade. Verdade. Vamos lá, então. Olha só. Homens, gibões e chimpanzés possuem um ancestral comum. Vamos ver aqui no cladograma. O hominídeo está aqui, o homo está aqui. Beleza. O pan, que é o chimpanzé, está aqui do lado do hominídeo. Tá? Gibões. Quem é os gibões? Ilobatidae. Ilobatidae está aqui, Lobates, da família Ilobatidae. Ele tem lá, todos eles nascem aonde? Lá nasce onde? Na superfamília Hominoidae ou Hominoidea. Ok? Então, possuem um ancestral comum. Letra C, é o nosso gabarito, mas vamos ler a letra D. Homens orangotangos, ou seja, o pongo, e gibões são primatas pertencentes à mesma família. Os gibões, que é Ilobates, pertencem à família Ilobatidae, não Hominidae, como o pongo, como, por exemplo, os homens, no hominídeo, o Homo sapiens. Então, falso. Letra C, gabarito dessa questão topíssima aqui no Biologia Plena. Então, depois dessa resolução de exercícios sobre taxonomia, espero que esse exercício possa realmente fazer a diferença no seu aprendizado e também nas suas provas. Que você seja muito abençoado, que você não desista jamais dos seus sonhos, das suas metas, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, inscreva no canal Biologia Plena, siga-nos no Instagram e também visite lá o nosso Facebook. Visite o nosso Facebook, deixa lá um comentário, compartilhe nas redes sociais. Vamos ajudar o máximo de pessoas, ok? Deus abençoe ricamente você. Abraço.